precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas. Olha aí, essa filosofia, que não tem amor pela família, que não tem amor pelo pudor, introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Como é que eles estão sendo introduzidos pelas casas? Pela televisão, pelas novelas, pelos filmes. Conquistam mulheres e também homens instáveis, sobrecarregados de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essa é a situação do mundo que nós vivemos. Profetizado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3. Deixa a sua Bíblia aberta e eu queria que vocês entendessem uma coisa importante. Se eu parar a mensagem aí, a gente para a mensagem de uma forma muito negativa e pessimista. A gente vê o mundo que a gente vive e diz assim, poxa, se esse é o mundo que os meus filhos vivem, se esse é o mundo que nós vivemos, então, o que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa posição? Eu queria agora levar vocês para o lado positivo dessa mensagem. Foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que criou a família. E Deus nunca criaria a família se não fosse para que a família fosse vitoriosa e triunfasse na face da terra. Preste atenção no versículo que está sendo projetado, olhe para ele, por favor, porque ele é a base da família. Quando Deus cria os céus e a terra e cria a família, Deus diz no verso 2, verso 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Vá comigo, por favor, volte na sua Bíblia para o livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Eu espero que você tenha a Bíblia essa manhã. Eu espero que você possa acompanhar esses versículos na Bíblia, porque isso é importantíssimo, isso é base. Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, está preocupado com a imoralidade. Paulo está preocupado com os problemas que nós estamos falando agora, o problema da imoralidade, da falta de valores. E Paulo diz no verso 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Preste atenção, o corpo não é para a imoralidade, mas é para o Senhor. Oh, que coisa tremenda! Mas não só o corpo é para o Senhor é para o corpo também. E ele diz no verso 14, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. Tornarei eu o membro de Cristo e tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Olha o verso 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? E ele está falando de prostituição, porque esse era o problema da igreja de Corinto, mas todo tipo de imoralidade está embutido nessa passagem. Aí ele diz assim, olha o verso de número 16 do finalzinho. Pois como está escrito, o Paulo apela para o versículo projetado, os dois serão uma só carne. Aí no verso 17, Paulo fala alguma coisa tão tremenda, ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Em outras palavras, Paulo está fazendo uma comparação, é uma metáfora, uma comparação do relacionamento de um homem e uma mulher com o relacionamento de Cristo com a igreja, da instituição da família com a instituição da igreja. Duas coisas são importantes no coração de Deus e Paulo revela isso.
No livro de Coríntios, de Efésios, Paulo diz o seguinte: tanto a igreja está no coração de Deus, como a família está no coração de Deus. Assim como Jesus estabeleceu a igreja, Jesus estabeleceu a família. A família é um símbolo da igreja, a igreja é um símbolo da família. Você terá uma igreja forte quando você tem família forte. Você terá a família forte quando você tiver uma igreja forte. A igreja e a família, podemos aplaudir ao Senhor? A igreja e a família andam juntos. É por isso que o diabo quer destruir a família. Porque o diabo sabe que se ele destrói a família, ele destrói a igreja. A família é a célula da igreja. Igreja forte tem que ter família forte. Vá comigo, por favor, no livro de Efésios. Porque em Efésios, Paulo fala algo tremendo, e eu espero não ser cansativo. Eu vou terminar breve a minha mensagem, mas é profundo o que Paulo vai falar, e o Espírito Santo vai abrir a mente das pessoas. Nem todas as pessoas têm capacidade de entender o que Paulo está falando, mas vocês são inteligentes, o Espírito Santo está aqui. Capítulo 3 de Efésios. Paulo diz assim, verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, Jesus por amor de vocês, gentios. Verso 2, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Paulo diz assim, vocês já ouviram falar, preste atenção para entender o que Paulo está falando. Paulo diz assim, olha, Deus me deu uma responsabilidade tremenda. Paulo teve essa responsabilidade, ele falou, vocês já ouviram falar dela? Qual é a responsabilidade de Paulo? Verso de número 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Paulo usa essa palavra mistérios várias vezes no livro de Efésios. Mistério é alguma coisa que estava escondido e que agora foi revelado. Paulo disse, Deus me deu a revelação desse mistério e eu vou passar para vocês esse mistério. Aí ele continua falando, verso de número 4, ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus, ou seja, o mistério começa aí. Até então, Deus trabalhava através de Israel. Até então, todos os propósitos de Deus eram revelados através da nação de Israel. Paulo diz, agora não. Agora os gentios e Israel estarão juntos em um mistério chamado a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é o representante de Deus na terra. Deus não faz nada na terra sem a igreja. Por isso que nós precisamos da igreja. E Paulo continua dizendo isso. Ele diz no verso 8, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, e aí ele diz o mistério, aí ele revela, o verso 10 é a revelação do mistério. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a igreja é tão poderosa que todos os planos de Deus, até mesmo nas regiões celestiais, é feito através da igreja. Aí quando Paulo chega no capítulo 5, vá lá comigo por favor. Quando ele chega no capítulo 5, ele fala da família. Porque a família, novamente, família e igreja andam juntos. Família de Deus e família lar. Note, por favor, como é que Paulo usa uma figura de linguagem chamada símile. Eu sei que vocês sabem, não quero abusar da inteligência de vocês, sei que vocês são inteligentes, mas existem duas figuras de linguagem, uma chamada metáfora, outra chamada símile. As duas figuras de linguagem são